Boa tarde, trabalhadores, trabalhadoras em educação, amigos internautas, acompanhando aqui mais uma live do Cinti Piauí. Hoje nós vamos falar sobre a volta às aulas em plena pandemia. Quem vai se responsabilizar por tantas vidas que serão afetadas? Aqui conosco, o nosso assessor jurídico, Giovanni Machado. Estamos aguardando a professora Paulina, que está em deslocamento. Daqui a pouquinho ela está com a gente. Boa tarde, doutor Giovanni. Bem-vindo. Boa, boa tarde, trabalhador em educação. Boa tarde a todos que nos assistem, né? O tema é sobre isso, né? A professora Paulina está tendo uma dificuldadezinha, mas deve estar já entrando, né, Lediane? Pois o nosso... Giovanni, antes da gente começar a entrar nesse assunto, né, seria interessante a professora Paulina estar aqui com a gente, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre outro assunto que é bem interessante, né, que ontem a professora Paulina Almeida, nossa presidente, durante a live motivacional que aconteceu em homenagem pelo Dia do Professor e Dia da Professora, ela anunciou um sorteio de brinde para a categoria, tanto para os professores como para os servidores públicos. E fique atento, você servidor, você amigo internauta, as inscrições já estão abertas. O link para você se inscrever e participar já está disponível no nosso site. A gente vai ver com mais informações com o Dr. Giovanni. Deixa eu botar aqui o card na tela, né, que a nossa promoção, olha aí, Dia dos Professores e dos Servidores Públicos, tá? Vai ser dia 30 o sorteio vai acontecer no dia 30 desse mês, né, de outubro, e todos os servidores da educação filiados ao Cinti Piauí, seja do estado, seja do município, mas que seja filiado, vão poder participar. E a inscrição você acessa a partir desse link que está aí no seu vídeo, tá bom? Já está no site, nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá bom? Você vai acompanhar, vai ser no dia 30 de outubro o sorteio, às 16 horas, e vai ser transmitido pelo nosso YouTube, @CintiPiauí, e também pela TV Cinti. Se você não tem a TV Cinti, você pode acessar no site do Cinti Piauí ou baixar no aplicativo na Play Store do seu celular, tá bom? Você baixa e acompanha toda a programação da TV Cinti, nossas lives, filmes, entrevistas, tudo pela TV Cinti. O regulamento completo está também no nosso site, www.cintipiauí.org.br, e olha que maravilha, são mais de 70 itens, tá? 70 itens, incluindo TVs de 42 polegadas, geladeiras, fogões, notebooks, olha aí, professores, vocês que estão, até os pais, avós que são filiados ao Cinti, vocês que estão aí com os filhos, netos nas aulas remotas, professor que está precisando um notebook novo, olha aí a oportunidade de você ganhar um notebook, tá? Celulares, computador de mesa, micro-ondas, climatizadores, bicicleta convencional e bicicleta elétrica, tá? Então, o que mais que a gente tem aqui nesse sorteio, doutor Giovanni? Deixa eu olhar aqui. Climatizadores nesse período de BR-Obró, né? Nada mais bem-vindo do que climatizadores, aparelhos de ar-condicionado tipo split, caixa de som para quem gosta daquele final de semana, aquela musiquinha para curtir com os amigos, né? Então, um momento bem interessante, e esse sorteio vai estar disponível, tá? Basta você se inscrever nesse site. Lembrando que só participa quem estiver inscrito e tem que ser sócio do Cinti Piauí. Doutor Giovanni, que é nosso assessor jurídico, faz parte da comissão que está acompanhando esses detalhes, né, desse sorteio, né, doutor Giovanni? Essa foi, esse ano, bem atípico, né, para os trabalhadores, para o mundo, de modo geral, com essa pandemia. Não temos a nossa tradicional festa do Dia do Professor, não teremos a tradicional festa do Dia do Servidor. Né? Como que outros itens, doutor Giovanni, nesse regulamento traz aí que os servidores, quando forem se inscrever, têm que observar? É interessante que eles leiam antes o regulamento, antes de preencher essa inscrição, não é isso, doutor Giovanni?
É isso mesmo. Esse sorteio, para deixar bem claro, é para os trabalhadores em educação, né? Tanto professores como administrativo. E necessitam ser sócio, né? Bem claro, como você falou, tem que ser sócio. No meio, a lista de sócios que nós vamos considerar é o contra-cheque do mês de setembro, e também deixar claro também que todos os sócios podem concorrer, não só o do Estado, mas aqueles municípios que nós temos sócio, né, como Parnaíba, Canto do Buriti e vários outros, Piripiri, Floriano. Então, esses sócios, pela rede municipal, também devem se inscrever também, né, eles vão ter direito ao sorteio. Então, é amplo, é a todos os sócios do Sint, né. Obrigatoriamente, quem quiser, se alguém for dar uma despeça que não seja da educação ou que não seja sócio, essas pessoas vão ser eliminadas, né, se for sorteado, né, que é só para sócio, só da educação. Devido à pandemia, né, de primeiro nós fazíamos festa, né, normalmente a festa teria sido ontem, mas como não, devido à pandemia, devido à responsabilidade da professora Paulina em não ter aglomeração, não ter esse retorno dessas atividades devido à pandemia, em defesa da vida, o Sint resolveu a fazer esse sorteio a nível estadual, né? Agora quem concorre são todo o estado do Piauí, todo sócio do estado do Piauí vai ter esse direito de concorrer a esses prêmios, né? Então tá aí, essas informações, você já está disponível no nosso site, na nossa rede, compartilhe, tá? Aí para todo mundo, todos os amigos, colegas, né, trabalhadores da educação, do Piauí inteiro, sejam sócios do Sint, para participar aí desse sorteio, esse mega sorteio dessa live show. Vamos ter a live musical com o sorteio desses 70 brindes. Aí aqui eu esqueci de dizer que tem tablets também, tá? Notebooks, tablets, computador de mesa, geladeira, TV 42 polegadas, bicicleta convencional, bicicleta elétrica, aparelhos de ar-condicionado tipo split, climatizadores, fritadeiras airfry, telefones celulares, tá? Então, são brindes maravilhosos que, claro, que sempre são bem-vindos. Doutor Giovanni, a gente já pode começar aqui as nossas falas, né, com relação ao tema da nossa live de hoje. Professora Paulina, nossa presidente, deve estar chegando aqui daqui a pouquinho para se juntar a gente nessa live, que é um tema que não quer calar. A gente tem perguntado, a gente tem questionado, ingressamos na justiça e saber, as aulas remotas em plena pandemia. Já fizemos uma live aqui com médicos, né, com a equipe do CIATEM, que demonstraram, inclusive com dados estatísticos e dados comprovados, que é inviável o retorno das aulas presenciais. Quem vai se responsabilizar por essas vidas que serão afetadas, doutor Giovanni? Essa é a nossa pergunta de hoje aqui na nossa live. E como é que a gente vai fazer? A gente está aí nesse imbróglio na justiça de vem liminar, baixa liminar, começa a aula, não começa. Como é que está essa situação? Sobre a nossa ação na justiça, né? Eu vou dar o número do processo, da primeira vara, é 000776-2020.5.22.00 300001, que é da primeira vara. Esse processo, por incrível que pareça, já está há quase 15 dias. Já falamos com a assessoria da juíza, já falamos com a secretaria da vara, já falamos com várias pessoas e estamos aguardando o desfecho do nosso pedido de liminar, né? O pedido de liminar seria o não retorno às aulas devido ao não cumprimento de algumas determinações do Estado, né? Um dela seria o não controle da pandemia, né, da transmissão do vírus. Mas nós estamos aguardando. Eu tenho uma audiência marcada na segunda-feira, com o doutor Edno, que é do Ministério Público do Trabalho,
E às 2 horas eu vou me sentar com ele virtualmente para a gente discutir essa situação, né? Foi o horário que ele pôde me receber, que ele vai poder conversar comigo. Mas de antemão, Cledjane, a posição do Cinti, a posição da professora Paulina continua a mesma. Não retornar às aulas. Não há condição do Estado em exigir o retorno das aulas, em vista que o Estado não cumpriu com as metas estabelecidas pelo próprio Estado. Como eu já falei de antecedência, a transmissão do vírus da Covid-19 encontra-se descontrolado. Uma prova disso é que, na quarta-feira, o próprio governo reconheceu isso. Tivemos aumento tanto na quantidade de infectados como na quantidade de óbitos. A média dessa semana está em torno de 14 pessoas falecidas, né? 14 óbitos. O Estado reconhece isso. A quantidade de infectados aumentou também na semana. Então, se tivesse sob controle, não teria ocorrido isso. Não teria ocorrido isso. E a principal condição de retorno às escolas, seria o controle da transmissão. Então, não houve controle da transmissão. Não houve, então, não há motivo para retornar às aulas. Não há Pelo motivo. contrário, não é, doutor Giovanni? A gente está observando que com essa liberação, esse início da campanha eleitoral, tem aumentado, e o Piauí tem se destacado, infelizmente, mais uma vez negativamente, nas redes nacionais, como sendo o único estado que está em alta o número de mortes de Covid. Hoje, o Piauí demonstrou que o Piauí registrou mais de 870 novos casos nessas últimas 24 horas. Tá? Então, isso tem crescido bastante. E a gente tem informações aqui que mais uma cidade do Piauí suspende a campanha eleitoral por causa exatamente do aumento do Covid-19, tá? Então, já algumas cidades já começaram a suspender essas campanhas eleitorais que, infelizmente, é como estão falando. Começou a campanha eleitoral, acabou o Covid. Terminada a campanha, volta tudo para isolamento. Então, nós que já estávamos pensando num controle, né, da pandemia aqui no estado, a gente já se depara aí com esse aumento assustador no número de mortes, e aí o governo até comentou que está com medo, teme a segunda onda do Covid no Piauí, mas olha só que contradição, ele teme a segunda onda, mas mantém a reabertura das aulas presenciais. Isso não está provocando que haja um aumento, está facilitando o aumento desses casos de Covid aqui no nosso estado? E aí a gente volta para a pergunta, quem vai se responsabilizar por essas vidas? Gledjane, ele está com medo da segunda onda, mas nem passou pela primeira onda ainda. O estado do Piauí não passou pela primeira onda. O Brasil todo não passou pela primeira onda, ainda estamos na primeira onda. Se nós considerarmos quem já passou pela primeira onda, que é praticamente os países da Europa e os Estados Unidos, eles já estão na segunda onda, e de uma maneira mais catastrófica ainda, né? Com mais mortes, com mais contaminações, muito pior do que a primeira onda. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Itália está querendo fechar tudo de novo, tudo, fechar tudo. E aqui no estado, vou me ater no estado do Piauí, independente de ter ainda nem passado pela primeira onda, o governador está abriu tudo. E as escolas, é pior ainda. Nós vamos ter alunos se locomovendo da sua casa para a escola, como nós vamos ter também servidores se locomovendo da sua casa para a escola. Vai utilizar o quê? Sua maioria utiliza transporte público. Sem o retorno das aulas, sem o retorno das aulas presenciais, os nossos ônibus, o nosso transporte público já são lotados. Imagina quando soltar todos esses alunos, todos esses funcionários da educação, que vão pegar ônibus, os ônibus vão ficar superlotados, e em superlotado não tem como ter proteção, não há proteção em ônibus superlotado.
E uma coisa que aí sim, aí eu falo como assessoria jurídica, orientando como assessoria jurídica, e tirando por base, não é o que nós queremos, mas tirando por base o que foi definido para as escolas particulares, no mínimo, né, teria que ser, tem que ser também utilizado para a escola pública. Digo no mínimo, Letiane, porque não há como comparar uma escola pública com uma escola particular. Não há como. A infraestrutura é totalmente diferente. A infraestrutura da escola pública não tem infraestrutura, então é totalmente diferente. No mínimo, seria isso. Eu vou parar um pouco agora para a gente ouvir a professora Paulina, eu retorno nessa parte. Você me lembra dessa parte para ele dizer qual é a posição do SINT e a posição do setor jurídico sobre isso. Mas aí é uma orientação mesmo do setor jurídico, com base legal e para ser acompanhada pelo que também o SINT também dá o aval, né? A assessoria jurídica do SINT, claro, é o SINT que vai dar o aval que nós vamos fazer, tá bom? Vamos aguardar agora. Okay. Boa tarde, professora Paulina, seja bem-vinda, que bom que chegou em paz. E já iniciamos aqui nossa live, já falamos a novidade que a senhora anunciou ontem, né, do sorteio para os servidores, já colocamos aqui os prêmios, né, as pessoas se animando para se inscrever, e a nossa preocupação, né, mesmo diante de uma comemoração que é importante comemorarmos, a gente tem essa preocupação aqui com o tema da nossa live, as aulas presenciais em plena pandemia. Quem se responsabilizará por tantas vidas que poderão ser afetadas, né? O doutor Giovanni já falou um pouco, e a senhora já poderia dizer, né? Algumas pessoas estão perguntando qual a posição do SINT. Mais uma vez, fica à vontade para reafirmar a posição do SINT Piauí. Boa tarde. Certo, então boa tarde a todos e todas, boa tarde, doutor Giovanni, boa tarde, Gleide Jane, Léo Maciel, boa tarde a todos os participantes da nossa live, de todos os núcleos regionais da capital Teresina. Dizer que eu quero pedir desculpas, porque eu fiz uma viagem de Teresina para Oeiras e acabou que a gente às vezes não consegue chegar no horário correto, não é? O importante é que chegamos em paz. E dizer para vocês que o SINT Piauí sempre se preocupou, está ao lado do trabalhador em educação, o nosso sindicato sempre foi e será de luta em prol dos trabalhadores. Dizer que a nossa posição é sempre de proteger os trabalhadores em educação. Nós não entendemos como é que o governador do estado e o secretário de educação querem que as aulas presenciais retomem enquanto a pandemia está em alta aqui no estado do Piauí, não é? Só o estado do Piauí está no noticiário nacional, alta de mortes, alta de infecção. Então, isso é muito perigoso e todos nós somos testemunha disso. Após a liberação do período eleitoral, das eleições municipais, e também a liberação das atividades comerciais, a gente vê que tudo isso voltou a se tornar pior, né? A pandemia voltou a estar em alta no nosso estado. Então, isso é muito perigoso. A nossa posição é que nós não participamos dessa reunião que foi feita do Tribunal de Justiça, Ministério Público e as escolas particulares. Nós temos uma ação na Justiça que está tramitando na Justiça, e a nossa posição é que os trabalhadores do setor privado, que o setor privado é obrigado a fazer o teste em todos os trabalhadores, a nossa posição é a mesma. Nós somos também seres humanos. Então, se algum trabalhador se sentir ameaçado e quiser retornar à sala de aula, no modelo presencial, o governador do estado é obrigado a dar a segurança para os trabalhadores em educação. Segurança para os professores, para os funcionários e para os estudantes. E a nossa exigência é que seja feito o teste em massa, no modelo PCR, porque esse testezinho de furar o dedo não tem validade. As pessoas fazem o teste, dizem que não está e a pessoa está. Ou fazem o teste... o certo é que não tem validade. Então, a nossa exigência
é que, se os trabalhadores em educação se sentirem ameaçados e forem para a escola, o governo é o responsável por cada um, tem que fazer segurança em cada funcionário, em cada professor e nos nossos alunos também. Gente, nós não podemos servir de cobaias para o governador do estado. Por que que os trabalhadores do setor privado, o dono de escola particular tem que fazer o teste em cada trabalhador e nós do setor público somos diferentes? Quer dizer que nós não somos seres humanos, que estamos correndo o mesmo risco. Se o governador disse que são 75 mil pessoas, não são 75 mil pessoas, são 500 mil de pessoas. Tem os nossos alunos, não é? Do terceiro ano, que frequentam do ensino médio, tem as nossas famílias, dos professores, a família dos funcionários, a integração no transporte público e no transporte escolar. Então, são 500 mil de pessoas que serão contaminadas. Portanto, pais de família, mães de família, não mandem seus filhos, porque vocês estarão entregando o próprio filho de vocês à sorte, não é? A sorte de morrer, não é isso? A sorte de morrer. Então, nós não seremos responsáveis. O responsável por tudo isso é o governador do estado. Então, a nossa orientação é que nós busquemos segurança. Se não tem segurança, não tem como a gente ir para a escola. Outra questão, nós estamos em greve. O governador não resolveu a questão dos trabalhadores em educação. Ele não encaminhou a pauta do reajuste salarial. Recebeu a CUT Piauí para poder dizer que ia fazer umas promoções, mas até agora, eu sei que a CUT representa as categorias, não é isso? Com certeza, isso eu não tenho preocupação. Agora, nós teríamos que ser informados, a CUT e todos os sindicatos, quais são os sindicatos que estão beneficiados nessas promoções, porque até agora, nós do Sint Piauí não sabemos, e nós precisamos saber, porque as promoções é uma cobrança do Sint Piauí, como dos outros sindicatos também, como também o reajuste salarial. Outra coisa, o trabalhador que se sentir ameaçado e for para essas reuniões, além do teste pelo modelo PCR, cada trabalhador é responsável para conferir o decreto do governador. O decreto diz que tem que melhorar a estrutura das escolas, tem que fazer um monte de coisa, e o que a gente sabe é que não está sendo feito. Não está sendo feito nada disso. Então, meus colegas, minhas colegas, não sejam cobaias, porque nós não seremos os responsáveis. A responsabilidade é do governo estadual. Ele tem que dar segurança para o nosso trabalho, tá certo? Então, não caiam nas ameaças do governador e do secretário Elengera. Peguem o decreto, na reunião com os diretores, peguem o decreto, cada um saia conferindo na escola. Tem isso, e não vai ter nada. Então, se não vai ter nada, você sai, convida os outros e sai da escola. Não seja cobaia. Não entregue a sua vida à própria sorte de morrer de graça. Porque hoje mesmo faleceu uma professora muito dedicada, como todos vocês são, e ninguém tem a preocupação porque ela morreu de Covid-19. Como tantos nossos colegas já morreram de Covid-19, seja professores, seja funcionários. Então, não entreguem a vida de vocês à sorte que não é nem sorte, né? A desgraça de falecer por conta de um governo que não responde às demandas da categoria, que não propõe escola pública de qualidade para todos nós. Então, nós sabemos que aqui no estado do Piauí tem algumas ilhas de excelência, e 96% das escolas são entregues às traças, sucateadas, sem torneiras, sem banheiros de qualidade, sem cantina de qualidade. E não houve tempo para fazer a melhoria nessas escolas, para que elas se tornem possíveis de segurança, para que elas deem as condições favoráveis para que nós não sejamos contaminados. Há mais ou menos uns 45 dias, o senhor Carlos Alberto
deu uma entrevista dizendo que acredita que essas escolas só teriam condições de funcionar em 2021, porque para elas funcionarem ainda esse ano, precisariam de uma grande transformação, de uma grande reforma. Isso, meus colegas, não foi feito, porque nós estamos vigilantes nas escolas. Nós temos pessoas da direção do Sint que visitam as escolas, que fazem parte do conselho do Fundeb, e é esse o nosso papel. Então, eu peço que cada trabalhador e cada trabalhadora seja vigilante da sua própria vida, busque a sua segurança, porque o Sint Piauí está na luta, buscando que o governo dê essa segurança, porque é responsabilidade dele. Nós não seremos coniventes com a morte de vários e vários trabalhadores, e nem dos nossos alunos. O nosso objetivo é a preservação da vida nessa pandemia, é a busca pela escola de qualidade. Por que não, se o próprio Ministério da Educação disse que pode ser a aula remota até 2021? Então, aqueles que já conseguiram fazer as aulas remotas até agora, por que não ficar em aula remota? Mesmo nós sabendo que essas aulas remotas não têm aprendizagem, mas pelo menos não perde a vida. Agora, ser cobaia para perder a vida por conta de um governo que não quer dar as devidas condições aos trabalhadores, não tem cabimento. Então, são essas minhas considerações iniciais. Verdade, professora Paulina. Doutor Giovanni, a gente retoma, e aí eu gostaria, algumas pessoas já estão colocando aqui, né? Você falou com relação ao decreto, né? E que o decreto diz a retomada, o retorno, os alunos, é opcional o retorno às aulas, podem permanecer de forma remota. Já o trabalhador em educação é obrigado a seguir. O que esses trabalhadores em educação podem fazer, sendo que a secretaria, as GRES, as diretorias estão fazendo uma pressão, inclusive ameaça de corte de ponto. O Sint já tem uma ação nesse sentido, né? E o que essas pessoas podem fazer? Boa tarde, professora Paulina, boa tarde novamente aos demais. Eu vou prosseguir do que eu estava falando, mas eu vou falar sobre essa situação. A posição do Sint não retorne às aulas. Não retorne às aulas. Os professores têm que entender que não deve retornar às aulas. Secretários, coordenadores, diretores, chefe de GRE, isso aí faz a propaganda do governo. Faz o que o governo quer e eles vão ficar de maneira irresponsável, ameaçando os professores. Mas a posição do Sint não retorne às aulas. Não retorne às aulas. Por que não retornar às aulas? A professora Paulina falou muito bem. Estamos de greve. Então, não retorna às aulas porque nós estamos de greve. Professor, o Sint e os professores estão em greve. Então, não retorna às aulas presenciais devido à greve. E seria uma maneira de resolver essa greve na Justiça do Trabalho, porque nós temos essa ação, né? Essa ação de não retorno às aulas. Segundo ponto, se as escolas particulares, os donos, os proprietários são obrigados a fazer o teste de Covid em todos os seus funcionários, o Estado também é obrigado a fazer também nos funcionários, nos professores, nos funcionários administrativos, e eu vou além, aos estudantes também da rede estadual. Essa obrigação da escola particular cabe também ao Estado cumprir. Mesmo que seja num processo exclusivo das redes particulares, mas por analogia, por moralidade, por bom senso, o Estado tem que fazer isso. Então, professor, se você não foi chamado para fazer o teste, se você não foi lhe dado a oportunidade, não foi lhe concedido o teste, para fazer o teste, você não tem a obrigação de estar na sala de aula. Você não tem obrigação nenhuma de retornar às aulas. As escolas particulares, para retornar às aulas, têm que fazer os testes de Covid. E tem que comprovar que foi feito. Então, professor,
Se você não fez o teste, que o governo não deu condições de você fazer o teste, não aplicou o teste em você da Covid, você não é obrigado a voltar à sala de aula. Não é obrigado. Você pode se negar aí, pode chegar para a direção e dizer, só retorno se o governo fizer o teste. E não é o teste só com você, é o teste com todos os servidores daquela escola que vai ser reaberta. Então, essa posição, esse um dos motivos de vocês não retornarem. Então, não há o que discutir. Ah, mas a diretora está me pressionando a voltar. Você diga para ela que volta, desde quando o Estado faça o teste. Faça o teste. E, bem como a professora Paulina falou, não é aquele teste rápido. Nós temos um laudo dos cientistas do CIATEM, que diz bem claro, o único teste que serve para ver a transmissão ou se está contaminado é o PCR. O teste do rápido, o teste do dedinho, não é seguro. Não é seguro. Eu vou lhe dizer por que não é seguro. Nós temos, pela Covid, 3 casos de pessoas contaminadas. Assintomáticos. Todo mundo sabe quem é assintomático. É o que não mostra nenhum dos sintomas da doença. Assintomática. Então, a pessoa vai estar na sala de aula sem nenhum sintoma e vai estar transmitindo para todos. Então, os assintomáticos transmitem. Isso já foi decidido pelo cientista, pela OMS. Eles transmitem a doença. E é a pior situação, porque não demonstra sintomas. Então, é como se não tivesse e estariam transmitindo para todos os outros. A segunda posição, a segunda situação de quem está infectado é pré-assintomáticos. São as pessoas que têm a Covid e passam mais ou menos 7 dias, 4 a 7 dias, sem nenhum sintoma. Então, essas pessoas vão poder estar na sala de aula, dentro da escola, com a Covid, e durante 7 dias vai estar transmitindo esse vírus. Por quê? Porque durante esses 7 dias não há sintoma nenhum. E temos sintomáticos que têm os sintomas e apresentam e transmitem. E somente o teste PCR, que é garantia ouro, garantia de 100% de ter o diagnóstico correto se está ou não com a Covid. É por isso que o CINT, nós do CINT, dizemos, professor, repito, não retorne às aulas se não fizer o teste com vocês. Tem por base a decisão das escolas públicas, particulares, desculpa. Doutor Giovanni. E nessa situação, o Estado não pode fazer o desconto. Não pode, porque não está cumprindo com a sua obrigação. O senhor estava falando das escolas particulares, nessa questão do teste. Né? É uma série de recomendações. Essa discussão na justiça de que volta às aulas, suspende liminar, bota liminar, derruba, começa a aula, não começa, isso para a rede particular. Essa decisão vale para os servidores do Estado? A professora Paulina já falou que o CINT Piauí não participou dessa reunião, né, que aconteceu para fazer esse acordo. Né? Como é que fica? E, assim, quais são os itens mínimos, né? Além do teste, né, que é primordial, que o senhor já acabou de falar, que outros itens são essenciais para que possa, então, haver um retorno presencial? Gleidjane, é deixar bem claro para os professores não ficarem com perguntas. A resposta eu vou dar. Se as escolas particulares são obrigadas a fazer teste, a vida do servidor da escola pública é a mesma vida do servidor da escola particular. Então, o Estado tem obrigação de seguir essas mesmas recomendações. Nós estamos pedindo, na nossa ação, além disso, além dessas recomendações, além dessas determinações que foram para a escola particular. Por quê? Porque além disso, então, porque além disso, as infraestruturas das escolas particulares estão a ano-luz das estruturas das escolas públicas. A escola particular, na sua maioria, tem infraestrutura, tem qualidade. A nossa
Se tiver 1% de qualidade nas nossas escolas, são muitos. As nossas escolas não têm banheiro adequado, então ele tem que fazer o protocolo. Os banheiros não vão estar adequados, eu não retorno. Eu não retorno. Tira a foto do banheiro, manda para o Sint, que nós fazemos uma denúncia no Ministério Público para dizer que o Estado não está cumprindo. As cozinhas não têm a sanidade necessária. Não é higiênica. Não há possibilidade de voltar. Algumas escolas não têm o refeitório. Não pode voltar, porque uma das normas é ter refeitório próprio. Então, não é se basear no que a diretora e a coordenadora ou o seu chefe imediato diga. Professor, se recuse. Não fez exame, não fez o teste da Covid, do PCR, não volte para as escolas. Não volte. A mesma regra dada para a escola particular é a regra também para a escola pública. E as regras das escolas públicas podem ser além das escolas particulares pelas situações arquitetônicas das escolas públicas. O Estado também é obrigado, antes de abrir as escolas, a fazer a higienização dela. Fazer a higienização total. Nenhuma escola do estado do Piauí que poderá vir a ser reaberta não fizer a higienização. Se não fez a higienização, não pode voltar também. Esse é uma das maneiras, é um das situações, é uma das garantias para o professor dizer para a sua diretora que não volto, mas eu não volto e explicando, não volto devido a isso, não fiz teste, não volto é porque os banheiros não estão adequados, não volto é porque o protocolo não foi seguido. Justifica, pode fazer de caneta, bota em duas vias, a entrega para a diretora e diz e se recusa. A questão aqui não é de retorno às aulas, a questão aqui é de sobrevivência, é de proteção à vida de vocês. Então, para não deixar dúvida nenhuma a vocês, porque às vezes as pessoas dizem que nós não somos diretos, se não tiver teste, não retornem, não retornem. Não retorne porque o Estado vai estar errado. Se não tivesse feito a higienização na sua escola e não tiver, e tem que ter a comprovação que foi feita a higienização. E a higienização, pessoal, não é passar pano no chão da escola, não. É a higienização daquela completa, é tipo uma fumacinha completa que faz a higienização. É tipo a higienização de hospital. Se não foi feito, você não tem a obrigação de botar sua vida em risco. Comunique dessa forma à escola. Direção e não retorne. Nós temos... E outra situação. Se o governo do Estado fosse responsável, tivesse a responsabilidade para proteger a vida dos servidores da educação, com esse aumento que teve de óbito e de contaminação, em 36%, é um dos únicos estados que está tendo aumento, ele já deveria ter baixado um decreto suspendendo os retornos das aulas, pelo menos nas escolas públicas. Pelo menos isso. Agora ele vai mandar o COI fazer um estudo, vai passar 5, 6 dias, 10 dias, os professores vão estar sendo contaminados e vão possivelmente correndo o risco de morte. Então, professor, não retorne, não retorne, não retorne, que nós vamos discutir isso na justiça e já estamos discutindo isso na justiça. Por que vocês não estão retornando? O Estado pretende fazer uma higienização depois das escolas abertas. Nós vamos fazer a higienização daqui 10, 15 dias. Que higienização é essa? Que você já bota seus servidores em possível contato com os vírus e só 10 dias depois é que vai fazer a higienização, e se fizer. Então, professora Paulina, como nós sentamos, como nós discutimos, como assessoria jurídica junto com a direção do Sint professor, não retorne às aulas. Se não tiver o teste, se não tiver a higienização da escola, se não tiver o protocolo das suas escolas. Se os banheiros são pequenos, se os banheiros não têm condição, é um motivo para não retornar. Se não obedecer os 2 metros de um aluno para outro, de um professor para outro,
não retornem. Se as escolas não têm como circular o ar, fazer entrar o ar puro, não retornem. Não retornem. E pode mandar, tire foto, mande o que vocês estão dizendo, principalmente foto. Por quê, professores? Não é simplesmente botando uma pia na entrada da escola e um tapetezinho na frente que vai livrar vocês da Covid-19. Não é simplesmente isso. E é isso que o Estado está mandando fazer. É isso. Por quê? O que eu sou, professora Paulina, é que estão mandando R$500, cerca de R$500 por diretor para fazer todo esse protocolo. R$500 não é o almoço do governador em um dia, num restaurante onde ele vai com a comitiva dele. Isso aí é uma vergonha, uma vergonha. Então, professor, para não ter dúvida, você não é obrigado a ir se não fizer o teste. Se não tiver o teste da Covid. Não é obrigado a ir. Você não vá, que a gente discute isso a nível de justiça. Mas não vá. Não aguarde e não pense que o seu diretor, a maioria dos diretores vai ficar favorável a você. Se vier com corte de ponto, vamos ver se eles vão cortar esse ponto pela incompetência dele, por não fazer o protocolo que eles exigiram. Viu? Então, essa é a posição nossa. Não retorne. E até porque o governador, dia 19, é ponto facultativo, né? Não vai ser aberto, né? Então, professor, não é no dia 19, não vai no dia 19, não vai no dia 20, não vai de jeito nenhum se não tiver sido feito todos esses procedimentos pelo Estado do Piauí. Viu? E o Estado não pode, não deve, não pode fazer desconto em contra-cheque de professores que se negou a ir para as aulas presenciais porque os protocolos de segurança não estavam sendo cumpridos pela sua escola ou pela SEDUC. Então, você tem um motivo. Se ele vier a descontar, nós entramos com ação, tanto para devolver, como indenizatória também, para o Estado pagar uma indenização a esses servidores. Professor Paulina, Nós estamos recebendo aqui já alguns comentários, algumas denúncias. Por exemplo, a Yara Ferri. Eu, quando estava doente de Covid-19, não consegui fazer o teste e só pude ir ao hospital quando já estava melhor dos sintomas. E chegando lá, só fazia o teste de quem estava quase morrendo. Essa tem sido uma situação, infelizmente, né, lamentável. O Francisco das Chagas, ele é de Picos, e colocou aqui em Picos, pelo menos eu recebi um comunicado de um dos colégios, dizendo que iria informar minha situação na nona GRE. A SEDUC virou um tribunal da Inquisição. Doutor Giovanni ou professora Paulina, o próprio Piauí, né, que traz lá todo um protocolo de reabertura das atividades, ele traz, Paulina, uma série de itens que devem ser cumpridos, e, infelizmente, as escolas do Estado passam longe de cumprir esses itens, né? Essa situação que o doutor Giovanni falou, né? A higienização é diária, mas a sanitização é uma das primeiras coisas que tem que acontecer, e acontecer com frequência, além dessa questão do teste. Vai voltar? Faz o teste. E esse teste, ele deve acontecer com frequência para esses servidores, né? Tanto servidores como alunos, não é, professora Paulina? Que outros itens o CIT tem observado essas visitas que tem feito às escolas da rede estadual? Então, com frequência, eu me admiro muito, e você colocou muito bem. O próprio Piauí existe para quem? É para as escolas do setor privado? É para o setor privado como um todo? Para as escolas públicas isso não vai funcionar? É isso? Então, não dá para entender. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então, é setor privado, são as escolas públicas. Enfim, nós somos os mesmos seres humanos, viu? Os mesmos seres humanos com os direitos e com os deveres também, é claro. Então, se retorno seguro não existe. Cada um de nós, acredito que assiste, não é, o noticiário a nível nacional e está vários dias repetindo o nosso estado em alta pelas mortes, pela contaminação de Covid. Não é possível que nós, trabalhadores em educação, vamos ceder às ameaças do governador do estado. Não é possível, minha gente. Então, a exigência é o teste para todos nós, tem que ter teste para todos
os trabalhadores que teriam que voltar para a sala de aula. A luta, ela tem que ser unificada. Nós temos que pegar esse decreto na mão, na hora da reunião com os diretores de escola, e sair conferindo. E é como o doutor Giovanni diz, não basta colocar uma piazinha com uma torneira e no primeiro dia tem o sabão para lavar as mãos. No dia seguinte já não vai ter mais um tapete de sanitização se aparecendo, não é? Porque o governador, é verdade, doutor Giovanni, está mandando 500 a 600 reais para as escolas. Eu falei com o diretor de escola de tempo integral, que tem milhares de alunos e milhares de professores e funcionários. Então, isso é o maior absurdo da história do Piauí. Então, é querer, sim, que os trabalhadores em educação se doem, deem sua vida. Eu vejo que as outras instituições, até mesmo a Justiça, a Assembleia Legislativa, não recebem pessoas. E nós, trabalhadores em educação, que é realmente a categoria que desenvolve o Estado, os nossos alunos, os nossos filhos, o filho da classe trabalhadora, tem que ir dar sua vida. Gente, é muito contraditório. É muito contraditório, não dá para ir. E vocês, trabalhadores em educação, porque o SINT está fazendo a luta. A sigla SINT, e nós, diretores, estamos na luta. Essa live aqui é para abrir os olhos de cada um. Vocês têm que reagirem na escola. Tem que ser uma reação em massa. Os trabalhadores têm que sentar e dizer não à diretora, porque ela está respondendo aquilo que o governo e o secretário de Estado mandam. Mas vocês têm que dizer não, nós não iremos, porque aqui na escola não tem isso, não tem isso, não tem isso e não tem aquilo. Não tem as condições necessárias para que eu tenha segurança e não seja contaminado pela Covid-19. A quantidade de alunos é outra observação. Vocês irão trabalhar 2 vezes, com os alunos no modelo presencial e com a outra parte que fica em casa no modelo híbrido, é isso? Quem vai pagar para nós? Trabalhar 2 vezes, fazer 2 vezes a mesma coisa. Então, minha gente, é reação em massa. Nós temos que fazer uma reação em massa, viu? Conferir tudo. As pessoas que têm comorbidades, tem condições de ir para a escola, minha gente? Não tem. As pessoas que moram ainda com os pais, os solteiros, ou as pessoas que voltaram para a casa dos seus pais, que tem o pai ou a mãe idoso, ou a avó idosa, tem condições de ir para a escola? Integrando com as outras pessoas, com os alunos que pegam o transporte público, com o aluno que pega o transporte escolar, tem condições? Me respondam. Então, essas pessoas que têm comorbidades têm que ter o atestado médico para apresentar para a diretora da escola. Defendam-se. O SINT apoia essa atitude de vocês. Nós estamos aqui para orientar vocês. Defendam-se. Façam aquilo que tem que ser feito. É como o doutor Giovanni falou. Nós estamos aqui para receber as fotografias, as denúncias, para fazer a denúncia na justiça. Repito, nós não somos cobaias, nós somos seres humanos que merecemos respeito por parte do governador e do secretário de Estado, que está propondo a morte de 500 mil de pessoas. Então, não vamos ceder a esse abuso. Eu duvido que ele chame, não é, o SINT Piauí para tratar da pauta da classe trabalhadora. Não chama, porque até agora botou no noticiário que vai ter promoções. Para quem? Até agora nós não sabemos para quem é. E às vezes as pessoas ficam ligando para nós querendo saber. É para a educação. Nós temos muitas promoções de acesso e de nível, que inclusive já saiu no Diário Oficial, já tem uma média de 3 anos, e até agora não tem resultado. Não é falta de cobrança do SINT Piauí. Nós temos cobrado, as únicas reuniões que tivemos com a equipe da Secretaria de Educação, nós temos cobrado. Nós já fizemos no passado, no início dessa gestão, há 3 anos atrás, até proposta
de fazer até de forma escalonada essa questão das promoções, mas que pudesse encaminhar a pauta, e nunca foi encaminhado. Então, agora, nós precisamos também saber quem foram esses servidores que foram contemplados, porque se foram da educação, essa é uma pauta antiga do Sint Piauí, cobrando as promoções das pessoas que estão já no diário, o nome está no diário oficial, é o reenquadramento dos funcionários, e tem milhares de pessoas também que já estão no tempo de ter essas promoções. Então, tem que ter higienização nas escolas, parece-me que são de duas em 2 horas, tem que ter a sanitização, não é? Antes da escola começar a funcionar, tem que ter, antes da sanitização, a dedetização, que é para matar as pragas, tem que ter EPIs para todos vocês que estariam no seio da escola, para os funcionários, principalmente, que estão na parte da limpeza, não é? Tem que ter a bota, tem que ter a touca que põe na cabeça, tem que ter as luvas, tem que ter uma série de coisas. Minha gente, e naquelas escolas que a mesma pessoa que faz a limpeza é aquela que faz o alimento. Vocês sabem que tem esses casos, não é? Denunciem, minha gente. Não tenham medo do governador, do secretário de Estado. O poder emana do povo. Agora, se nós ficarmos com medo de A, de B e de C, da diretora ou do governador do Estado, aí nós não chegaremos a lugar nenhum. Aí nós vamos dar a nossa vida e depois quem é que vai ser responsável? Essa pergunta que nós estamos fazendo aí na live, né? Quem é que vai se responsabilizar? Em plena pandemia, em plena alta da pandemia, quem é que vai se responsabilizar? E aquela funcionária ou aquele funcionário que é quem faz a merenda e é o mesmo que faz a limpeza dos banheiros e dos espaços todos da escola, pelo amor de Deus. E nós sabemos, vocês sabem, eu sei, e todos nós sabemos que existe isso em várias e várias escolas do estado do Piauí, seja aí na capital ou aqui nos municípios do estado. Então, denunciem. Isso não pode acontecer. São vidas, as vidas importam. Aulas, nós temos condições de repor depois. Vejam a orientação do Ministério da Educação. A aula remota pode ser até 2021. É claro que depois a gente tem que fazer um apanhado todo daqueles alunos que ficaram em muita defasagem, né? Porque a grande maioria vai ficar em defasagem. Uma pandemia como essa não é brincadeira. Há defasagem em todos os setores. E na educação, com certeza, a defasagem é maior. Então, reajam, minha gente. Reajam. Botem a reação de vocês na frente de tudo. Não sejam cobaias. Não cedam às ameaças. Reação em massa, já! Aqui a gente tem aqui uma denúncia da Roberta Souza. Ela coloca: eu sou coordenadora de escola normal da Nona GRE, e lá a gerente regional quer começar por fina força, mesmo sem nada feito. Nem tapete tem, imagina as outras coisas. Né, doutor Giovanni, aí vem essa preocupação. A questão um tapete sanitizante custa apenas R$220. A pessoa compra para sua casa, mas as escolas, cadê? Com R$500, o governo quer matar muita gente por R$500, né? Então, é uma situação muito complexa. E aí, o Sérgio San, ele coloca aqui uma situação. O Simpro Piauí estava questionando o decreto de retorno, e esse decreto se refere a todos os alunos e professores do 3º ano do ensino médio, e não apenas das escolas particulares. O Simpro que representa as escolas particulares. Essa decisão vale para a gente, para os servidores da escola pública. E uma outra situação, doutor Giovanni, com relação à vacina. Os trabalhadores, já foi bem enfatizado isso, que só retornam mediante o teste, né, com relação ao teste. Se estava complicado fazer nesse período de pandemia, e o IASP só tem agendado consultas para dezembro, como é que eles vão fazer esses testes, né? Mesmo quem vai pagar? É o Estado? É o servidor? E com relação ao atestado médico,
cadê aqui? O atestado médico. Como ter esse atestado? Se o IASP está marcando as consultas só para dezembro. E também o período de tempo de atestado, só de 15 dias, segue para a perícia após os 15 dias? Como é que ficam essas questões? Pessoal, eu vou ser o mais claro possível para vocês. Vocês só têm duas opções. Ou segue a recomendação do Cinti, ou segue a recomendação do governo. Você só tem essas duas oposições. Essas duas posições. O Cinti está dizendo, a professora Paulina, eu, assessor jurídico do Cinti, está dizendo, não retorne às aulas. Essa é a opção de vocês dada pelo Cinti. Não retorne às aulas por quê? E disse muito bem a professora Paulina e o Antônio de Pádua. A sanitização das escolas tem que ser a primeira coisa a ser feita. Entrou na escola, foi para a escola, pergunte à diretora, foi feita a sanitização? Foi. Cadê o documento que foi feito? Não tem. Então eu não vou voltar a dar aula presencial porque eu não estou seguro nisso. Os testes quem tem que fazer é o Estado. Não se preocupe quem vai pagar ou quando vai ser feito. Você tem que dizer, só retorno quando eu fizer o teste. E todos os professores da minha escola fizeram o teste junto comigo. Então, se tem 20 professores, a escola só poderia retornar, eu estou dizendo, só poderia retornar se tivesse feito os testes com todos os funcionários das escolas. Quem vai fazer é o Estado. A iniciativa privada teve até o dia, tem até amanhã para fazer isso e comprovar. No dia 19 ou no dia 20, porque 19 é ponto facultativo, no dia 20, você vai voltar para a sua escola sem ter feito o teste? Não. É essa a posição do Cinti. Você vai voltar à escola se lá não tem concretizado, comprovado pela diretora que fez a sanitização? Não volta. Você vai olhar a escola está seguindo os protocolos do procedimento? Não está. Então você não retorna. Então não é o que o governo vai fazer ou quando vai fazer. O governo é obrigado a fazer isso e o Cinti é que está determinando isso. O Cinti é que está demonstrando para vocês isso. Se a sua diretora lhe dá pressão e você quiser voltar, você está seguindo a norma do governo, não a do Cinti. Então não vamos culpar o Cinti. Aqui nós estamos, né, professor Paulino, deixando bem claro, não retorne às aulas. Por outras condições, devido também à greve. Devido também à greve, que é uma das principais. Mas se você for para a sua escola, você não fez o teste, você não tem a obrigação. Só comunica a sua diretora. Só vou quando eu fizer o teste. E todos os servidores daquela escola, porque não adianta fazer teste para um e os outros ficarem sem teste, que também você não vai saber se vai estar ou não contaminando aquela pessoa. Então tem que ser para todos que retornarão. Essa é a decisão que foi dada para a escola pública, privada. E o que é feito para a escola privada serve sim, por analogia, é o mínimo que a escola pública tem que fazer. Serve sim. A decisão lá foi para uma escola privada, sei que foi para uma escola privada. Mas se a justiça obriga a escola privada a fazer os testes, também o Estado é obrigado a fazer a sanitização, os testes de Covid, preparar seus banheiros, preparar todas as suas escolas. Ela é obrigada também. Então, não vamos discutir. Isso aqui só serve para a escola privada. Eu estou dizendo, a maneira que foi determinada, as mesmas normas para a escola privada tem que ser, no mínimo, para a escola pública. Por que no mínimo? Porque nós estamos pedindo além disso. Além disso. O que é que nós estamos pedindo ainda na nossa ação? Que não só os professores, que os alunos também façam o teste de Covid. O que adianta ter um professor que está consciente que nenhum daqueles trabalhadores que estão lá tem a Covid, e se os alunos não são testados, que vai adiantar? Se tiver um aluno assintomático, né, ele vai transmitir para os outros e para os professores. Então, a obrigação do Estado para segurar a vida é fazer com todos. Mas como nós temos uma decisão das escolas privadas que diz, agora é para fazer os servidores das escolas privadas, é para fazer também a escola pública. Então, professor, professora, não é para se preocupar
Quem é que vai fazer? Quem vai fazer é o Estado. Quando? Ele que determina quando, mas só é aberto às escolas quando for feito isso. Quando todos os alunos quiserem isso. Isso é um motivo para você chegar para a sua diretora. Se a sua diretora chegar e dizer, não, mas eu vou botar falta, pô, bote por escrito que não foi feito isso, bote por escrito que ela vai responder também por isso, Paulina, por autoritarismo. Agora nós vamos ter que diretor, coordenador que fizer isso, secretário de educação, vai responder tudo por autoritarismo. Nós não estamos entrando contra o sócio, estamos entrando contra a função de coordenador e diretor. Porque diretor é muito bonito ficar ligando para o professor ameaçando. E sobre os exames, Paulina e demais professores e trabalhadores de educação, os exames quem tem pressão alta. Se eu tenho um atestado de pressão alta, está com 3, 4 meses, por que um atual? Que eu saiba, pressão alta ainda não tem cura. Tem cura? Pressão alta? Não tem cura. Pessoas cardíacas, tem cura? Não. Com comodidade não tem. Ele pode tomar medicamento para melhorar tudo, ou se não, fez cirurgia e está curado, mas aí é outra coisa, ele não tem a comodidade mais. Pessoas que têm rinite, que tem doenças pulmonares, está faltando alguma aqui, tem cura? Não tem cura. Então é uma barbaridade. Eu vou dizer uma coisa mais, que eu acho que não tem, ou se tiver, pode até ter, né? AIDS não tem cura, é comorbidade, não pode. Não pode, né? Tabagismo é uma comorbidade, não pode. Como é que eu vou ter o atestado que eu sou fumante, Paulina? Quem é o médico que vai dizer que eu sou fumante? Então eu vou acender um cigarro na frente da diretora para dizer que eu sou fumante, né? Então, isso aí também são exigências despreparadas. Qualquer documento, qualquer atestado, ou receita, ou prescrição médica, ou qualquer coisa que demonstre que você tem aquelas comorbidades, e essas comorbidades não têm cura, né? A maioria não tem cura, não é isso? Vai servir sim para o professor não ir, ou para o trabalhador não ir. Até porque, para ele ir para um atestado, ir para um médico, ele já está correndo risco de vida. Porque eu vi uma reportagem hoje que na iniciativa privada, na saúde, está tendo filas e mais filas. Imagina no IASP. Imagina no nosso, né? Então, para não deixar dúvida, o aluno pode não ir. É a opção dele. Que é outra coisa discriminatória. O aluno pode ir, mas o professor é obrigado a ir. Então, professor, você não é obrigado a ir. Agora, se não tiver cumprido com essas situações. E o Estado deveria rever a sua situação, que não é feio isso, não é feio. Poderia achar que estava controlado na época que mandou liberar. Poderia sim achar, não é que estava controlado. Mas, da semana passada para essa semana, a condição é totalmente contrária daquela época. Aumento de infecção e aumento de óbito. O governador deveria ser sensível, deveria defender a vida dos seus estudantes, dos professores, dos seus servidores e rever esse retorno às aulas. O Ceará não vai retornar às aulas, Maranhão não vai retornar às aulas, né? E por incrível que pareça, como vocês falaram, o único estado que está tendo aumento é o estado do Piauí. E com o retorno às aulas, não é na primeira semana, né, professora Paulina, que aparece. É depois de 14 dias. Depois de 14 a 21 dias é que a desgraça aparece, né? Se já está começando agora, daqui 15, 20 dias, 21 dias, aí vai ficar mais cheio. Repetindo, professor, a posição da professora Paulina, a posição do Cinti, a posição da assessoria jurídica é não retorne às aulas, ou devido à greve, ou porque não foi feito sanitização, testes, as escolas não estão preparadas, não retorne. A opção agora é de vocês. O Cinti está dando a posição dele. Cabe a quem tem juízo, professora Paulina, seguir, porque eu acho que tem que ter juízo. Quando eu vou arriscar minha vida, eu tenho que ter juízo, não vai ser ameaçazinha de secretário de educação, ameaçinha de coordenador, diretor, que eu vou botar minha vida em risco. Então, cabe ao professor, aos trabalhadores de educação, ter consciência que ele vai estar defendendo a vida deles e dizer não volto
porque não foi feito essas situações. Viu? Seria mais... É questão de consciência de cada um, né, doutor Giovanni? O secretário e o governador vão estar lá isolados no gabinetezinho deles, muito bem obrigado. E nós, trabalhadores em educação e estudantes, é que vamos estar expostos, e não só nós, né, como são 75 mil alunos, mas, como a professora Paulina falou, são milhões, porque tem todos os familiares. Mas ninguém vai poder cobrar do Cinti. O Cinti agora, nessa sexta-feira, professora Paulina, está bem claro, não retorne. Os problemas a gente resolve. Se tiver problema, se vier aqui fazer desculpa, vamos resolver isso. Mas não retorne. A posição do Cinti, com a professora Paulina bem claro, é consciência de vocês, mas não é para retornar. Não retorne. Né? Mais claro do que isso, né? Não tem como, né, professora Paulina? A Aninha Castro se posiciona bem e lança uma pergunta, né, para todos os trabalhadores em educação, seja professor, seja funcionário de escola. Você vai voltar às aulas presenciais agora? Pense aí, sim ou não? Você vai se colocar para morrer? Sim ou não? Professora Paulina, uma questão, né? Já que as escolas aqui no Piauí, a gente sabe que existe toda uma questão da gestão democrática. Essa é uma questão importantíssima, né? Que foi uma luta do Cinti, dos trabalhadores em educação. Essa gestão democrática é exatamente esse o momento para exercer essa gestão. Gestão democrática é a participação dos pais, dos alunos, dos professores, dos funcionários. Esse é o momento de exercer a gestão democrática e a escola decidir, e não ficar aí cedendo a essas ameaças de corte de pontos, não é isso? Acho que a professora Paulina congelou, né, problema de internet. Nessa questão da gestão democrática, doutor Giovanni, o que os trabalhadores podem fazer? Foi muito bom você ter levantado essa situação. Trabalhadores em educação, funcionários de escola, vocês têm a gestão democrática reconhecida em lei. Vocês podem chamar todos os trabalhadores em educação, os responsáveis dos alunos, sentar e decidir pelo não retorno das aulas. Se a escola sentar, mesmo a diretora dizendo que é para retornar, mas se o conselho escolar decidir pelo não retorno, o que vale é a decisão do conselho escolar. Nenhum secretário tem poder de negar essa determinação do conselho escolar. Muito bem que você falou, chamou a atenção. O conselho escolar, professor, chama o conselho escolar, sentem vocês, junto com os pais dos alunos, bote para decidir. Se vocês decidirem que não reabra a escola, não reabra a escola. Nem o secretário de educação ou o governador pode obrigar a abrir se o conselho assim definir. Mas se o conselho não definiu, continua o que eu falei antes. Sem teste, sem sanitização, sem os protocolos, não retornem. Não retornem. Professora Paulina, os próprios trabalhadores em educação, dentro dessa gestão democrática, né, eles podem ser fiscalizadores desse processo. E como a senhora já orientou, vá na escola, tem teste, não tem, tem a estrutura, verifica a estrutura, faz as fotos, encaminha para o sindicato, que o setor jurídico, eu acho que foi o ano que a gente mais ingressou com ações contra o governo, nesse sentido, de, lamentavelmente, um desrespeito total com a vida da pessoa humana, com a vida do servidor público, né? Então, fica também nesse papel de garantir a gestão democrática e de cada trabalhador em educação ser um braço do Cinti Piauí, fazer e colaborar nessa fiscalização, exatamente em defesa da sua própria vida, não é assim? É verdade. Então, a equipe do governo muitas vezes fala que essa gestão do Cinti Piauí tem tratado o governo com um certo radicalismo. Então, eles é que têm tratado o Cinti Piauí, não é, com radicalismo. Porque nós do Cinti Piauí já tentamos de tudo para buscar um encaminhamento, uma negociação da pauta trabalhadora, e não tem surtido efeito positivo. Então, o governo do Piauí, com toda a sua equipe, tem tratado o Cinti como inimigo, não debate a pauta da classe trabalhadora, tem levado ao enfrentamento, mesmo questões de saúde, questões sanitárias,
porque para que coisa pior do que a ameaça da própria doença? Ainda vem a ameaça por parte do secretário de Educação, das diretorias, das gerências, né? Então, não pode. Então, mais do que agora, a gestão democrática, ela tem que ser exercida pelas escolas, não é? Os profissionais, os funcionários, os professores, têm que juntar com os pais, os estudantes e o conselho escolar, que é formado por essas representações, se unirem e dizer, conferir, não está aqui os protocolos obedecidos, nós não vamos abrir essa escola, nós não vamos retornar às aulas presenciais, porque nós temos que preservar a vida. Outra coisa, minha gente, eu entendo aí, algumas pessoas colocaram, nós entendemos que vacina seria o ideal, mas nós sabemos que vacina, para esse ano, não tem condições, não vai chegar até nós, vacina esse ano. Talvez em algum país hiper, mega desenvolvido, no nosso não chegará. E como veio essa determinação para as escolas do setor privado, e o governo quer que nós, do setor público, obedeçamos em parte, né? Porque ele quer só que nós morramos. Ele não trata em nenhum momento de fazer o teste. E o teste que nós queremos, o teste que o Sinte Piauí exige para os nossos trabalhadores é o teste PCR. É esse quase único, né? Porque aquele do nariz também dá certo, que identifica. Então, enquanto não tem vacina e houve essa determinação da justiça que as escolas particulares façam desse modo, nós estamos orientando que nós somos seres humanos e precisamos das mesmas condições. O nosso teste tem que ser PCR e tem que ser feito, que é de 15 a de 20 em 20 dias, né? Que a gente sabe que mesmo nesse meio é perigoso. Responder a outra questão. Quem manda na escola não é a diretora, pessoal. Quem manda na escola é o coletivo. A diretora da escola, nem a gerente, não é sua dona. Não existe dono. Nós temos que trabalhar através de uma gestão democrática, tá certo? Compartilhada, coletiva, onde todos têm direito, vez e voz. Então, essa orientação você tem que se ela não sabe, você tem que orientá-la. Chame o conselho escolar, que é formado pelos pais, pelos alunos, e faça uma reunião e diga, aqui não tem nenhum protocolo obedecido, ou tem só uma piazinha na frente da porta, não tem condições. As próprias famílias, minha gente, não mandem seus filhos, pelo amor de Deus. Vocês têm que reagir. Genocídio, não. Nós não podemos aceitar a nossa própria morte, nós aceitando a nossa própria morte. Vá ao Ministério Público denunciar. Primeiro, vá ao Sinte Piauí, traga as fotografias. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem alguma necessidade de nós retornarmos às aulas presenciais em pleno final de ano, minha gente? Vai compensar? O que é que vai compensar mesmo? É nós entregarmos a nossa vida ao Covid-19, a contaminação da Covid-19, sem saber se nós vamos escapar ou não, porque corre mais o risco de morrer, não é? Ninguém sabe, é uma doença, é uma coisa incerta, é uma doença nova, não tem quase pesquisa para isso, só tem a pesquisa dizendo que é altamente perigosa. Então, nós entendemos que não compensa pela preservação da vida e não compensa fazer as aulas presenciais faltando pouco tempo para o final do ano. Então, vamos aguardar o ano que vem, vamos continuar desse jeito que já está. Se sua escola tiver as condições favoráveis, que eu posso aqui dizer que não terá, porque 500 a 600 reais não dá condições do diretor da escola comprar todo esse aparato, o governo não se responsabilizou pela questão do teste, pelo modelo PCR, não disse nada a respeito de teste. Então, minha gente, a responsabilidade tem que ser do governo. E se você for para a escola, você funcionário, você professor, você está trazendo a responsabilidade que é do governo para si próprio.
E nós, do Sinte Piauí, que estamos te orientando, estamos dizendo que nós estamos disponíveis para ajudar você a resolver essas questões, nós não seremos responsabilizados caso você decida por si próprio ir para a escola e depois acontecer o que acontecer, que o mais previsto é falecimento. Como hoje essa professora, não é, tão boa, tão capacitada como todos vocês, faleceu, e vê aí se tem alguém que tenha pelo menos dó ou piedade, se ela foi lembrada em algum lugar. Então, minha gente, só nos resta cuidar da nossa vida, preservar a nossa vida, porque o Sinte Piauí a todo momento diz, vamos preservar a nossa vida. A vida é única, não existe duas oportunidades, só existe uma. Se você perder, adeus. Então, vamos confiar no Sinte Piauí, permanecer em casa. Se você conseguiu fazer essas aulas remotas, faça, já está fazendo, faça mesmo, né? E lembrando que o governo não te respeita. Não te respeita. A começar, não implementou a pauta da classe trabalhadora da educação. Depois, agora, quer que tu morra. Tu morra, que os nossos alunos morram. E sabe quem são esses alunos? São nossos filhos, nossos netos, filhos nossos mesmo, da classe trabalhadora. Porque os dele, os de Elengera e o de outros secretários de Estado, não estão na situação que nós estamos, não. Está lá na escolinha particular, que vai ser obrigada a fazer o teste em cada trabalhador, e vai ser fiscalizada também, para poder cumprir todos os protocolos. Enquanto que a escola pública é jogada às traças. Vai apenas botar uma piazinha de araque na porta, vai botar um tapetezinho sanitizante, que vai botar água sanitária no primeiro dia, porque tem os horários de estar botando água sanitária, né, para as pessoas pisarem, e nada mais. E lá dentro, quem é que vai entrar para conferir? Então, quem é o responsável para conferir? É você, trabalhador e trabalhadora. E mandar a foto para a gente, para junto, nós, de forma coletiva, nós fazermos a denúncia, certo? Não acredito que não tem alguém aqui que defenda a vida. Todos nós temos que defender a vida, sim. E essa é a luta do Sinte Piauí e de cada um de nós. E o Sinte tem essa decisão acertada, né? Inclusive mantendo as suas estruturas físicas fechadas, porque entende que grande parte dos trabalhadores em educação, né, Paulina, estão do grupo de risco, tem comorbidades, né? E aí não é o momento da gente colocar a vida em risco. O Sinte sempre defendeu a vida em primeiro lugar, não ao retorno presencial das atividades, e agora mais do que nunca, com um aumento imenso, né, dos casos de Covid no Piauí, esse destaque estrondoso nacionalmente no número de mortes, lamentavelmente essa situação. O Sérgio Santos... Deixa eu só colocar, você me lembrou de uma questão muito bem, muito obrigada. O nosso exemplo, que muitas pessoas questionam, começa das nossas estruturas, e as pessoas ficam questionando por que a direção do Sinte, por que essa professora não abre o escritório, não abre a casa de hospedagem, não abre a colônia de férias, não abre o clube social. Minha gente, as determinações estão aí, mas nós temos que ter o nosso posicionamento, a nossa cabeça, a nossa razão, nós temos que avaliar as coisas. Então, a diretoria do Sinte vem avaliando constantemente, e não é hora de abrir, além do parecer do doutor Carlos Neri com sua equipe. O doutor Carlos Neri disse, professora, vocês é que estão corretos, não podem abrir. O atendimento lá no escritório do Sinte são a maioria de pessoas aposentadas, que já têm suas comorbidades, suas doenças. Eu vou abrir para quê se está tendo atendimento remoto? As pessoas estão trabalhando através de home office? Não tem como, minha gente. A casa de hospedagem, que recebe as pessoas de todo o interior do estado, e aqui eu poderia estar pedindo desculpas, mas isso que a gente faz é preservando companheiros de todos os municípios do Piauí, dizer não. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo ir para a casa de hospedagem. Ah, professora, só eu não sei o que, não pode, porque lá no Sinte Piauí
nós trabalhamos da seguinte maneira: direitos iguais. Eu não posso, professora, deixar que você vá lá para a casa de hospedagem, ficar com você escondida, quando tem milhares e milhares de pessoas que já me telefonaram para todos os diretores pedindo que recebesse. Eu entendo a situação, porque nós somos desvalorizados. Nós ganhamos, o nosso vencimento é ínfimo para aquilo que nós fazemos. Mas, infelizmente, a gente precisa dar um jeito. Você caça uma casa de parente, alguém que dê certo você vir, procure um hotelzinho barato, que dê para você pagar, mas eu não posso abrir a casa de hospedagem. Lá nós estamos organizando os protocolos, mas não é só isso. É a questão da casa de hospedagem, os banheiros são coletivos, minha gente. Então, vai haver contaminação. E depois, a professora Paulina, que é a atual gestora do Sindi Piauí, não se responsabilizará pelas mortes que vierem a ter. O clube social é outro espaço. As pessoas vão querer dançar, entrar na piscina, se agarrar, se abraçar, porque é um espaço de alegria. Eu não posso liberar. Lá também nós estamos implementando os protocolos. Mas não é só isso, não é só implementar o protocolo. Tem a questão da praticidade. E o outro espaço é a Casa de Luiz Correia, que nós também estamos colocando na prática, no lugar, os protocolos, as coisas, os recursos que têm que ser feitos. Mas nós estamos agindo, gente, pela razão das coisas. A pandemia existe, é uma realidade, o nosso estado está a situação muito perigosa. Então, não tem como a gente ceder. E isso que nós estamos fazendo é pelo seu bem, é para preservar a sua saúde. E desse jeito nós estamos reagindo no processo de reabertura das escolas para o período presencial. Não pode, não pode, não pode. E por que não pode? Nós já falamos tudo aqui. Então, eu acredito que deu para a classe trabalhadora entender. E eu lembro bem das palavras do Dr. Carlos Neri, né, na live que a gente falou sobre isso. O cinto está fechado porque tem juízo, né? Então, é interessante. Tem um depoimento aqui do Sérgio San, ele colocou o seguinte: eu estava propenso a voltar às aulas, mas depois dessa live eu não retorno. Inclusive, colocou em letras garrafais. Então, quem bem tiver juízo, já coloca para os seus amigos, seus colegas, não retornarem, porque não são essas ameaças que vão fazer a sua vida voltar ou a de algum ente querido, tá? Então, se você que é trabalhador em educação não morrer por causa da Covid, alguém da sua casa vai ser infectado. Então, a situação é muito, muito grave. A gente já vai se aproximando aqui do final da nossa live, né? Mas, claro que a gente tem outros assuntos que foram colocados aqui, e a gente faz mais um bloco aqui falando, professora e doutor Giovanni, sobre as nossas ações, né? As nossas ações judiciais, as nossas ações políticas, né? De cobrança do governo, cobrança na justiça. E aí eu quero colocar aqui algumas questões, doutor Giovanni, que são básicas. A gente tem dado esse suporte tanto no nosso site, nas redes sociais, como através do atendimento remoto que o Sindi está fazendo. Vamos disponibilizar bem aqui na tela, já os nossos telefones remotos, para quem quiser qualquer informação, qualquer dúvida, estamos atendendo via remoto, inclusive algumas informações também do setor jurídico. Com relação aos precatórios, né? Tem data de uma nova relação dessa primeira ação que já está sendo executada. Outra questão é sobre aquela ação de férias que nós ganhamos em 2019, em outubro de 2019, o Sindi ganhou essa ação das férias. Diga para a gente como é que está essa situação. Um outro item é a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo saiu da LRF, como é que fica o reajuste? Doutor Giovanni, vamos lá pelo precatório. O precatório é como falei na live anterior, nós temos essa previsão desse mês sair o precatório, né? O valor, pessoal, o valor é de 41 milhões, que vai ser repassado ao Sindi para pagar o precatório. É um valor grande, onde pode contemplar a todos os que estão faltando. É por isso que custa um pouquinho. A lista vai sair. Eu vi no Facebook do Sindi, a pessoa, não, o doutor Giovanni prometeu em setembro. Não é promessa, é expectativa. Nossa expectativa é que nesse mês,
deve ter ainda mais 15 dias pela frente, sai a nova lista do precatório, contemplando quase todo mundo, com algumas exceções, né? Então, é nesse mês, vai sair nesse ano, é certeza, e eu creio que nesse mês sai ainda essa lista. A série nós ganhamos, mas ele entrou com recurso. É como sempre o governo faz, protelar. Então, ele entrou com recurso contra a decisão do tribunal e nós estamos aguardando, né? Nós já se manifestamos no recurso todo. Infelizmente, vai ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça, né? É sobre o reenquadramento na mesma situação, dos administrativos, ele recorreu dessa decisão, né? Nós ganhamos também, está tudo certo, mas ele gosta de protelar, gosta de recorrer, ao invés de sentar com os servidores, que isso é permitido por lei, Gleidjane, professora Paulina, ele poderia sentar com a gente, negociar a forma dos atrasados, como seria pago, botar nesse ano os 45 dias de férias, fazer o reenquadramento dos servidores nesse mês, fazer o que ficou para trás, também negociar com a gente como seria a forma de pagamento, parcelado, era claro que seria parcelado, mas isso ele não faz, infelizmente, e eu não vou deixar de falar também, professora Paulina, sobre o mês de outubro, o dia do professor, e dia 15 ontem, né, uma bonita live que você fez, junto com a doutora Tatiana, né? Karina. E o do servidor público. Pessoal, o governador deu uma entrevista, saiu nos portais ontem, o presente para os servidores públicos. Os presentes para os servidores públicos. Cartão de crédito para o servidor público a 5%. Dá um cartão de crédito ao servidor público com juro mensal, deve ser isso, de 5%. Eu não me esqueço, se eu não me engano, em 2016 ou foi 2017, o governo fez essa mesma coisa de um cartão de crédito sem anuidade. Era o olé consignado do Bom Sucesso. Era o cartão de crédito, o olé consignado, era esse nome para os servidores, da empresa, né, do banco Bom Sucesso. Pessoal, até hoje, tem pessoas que tentam pagar o que utilizou desse cartão e não conseguem pagar. Um débito de 1.000, 2.000, virou um rolo compressor que hoje chega a 5, 6 mil. E mesmo a pessoa pagando todo mês aquele mínimo, que isso aí é de propósito. Se o governo quisesse parabenizar e valorizar os trabalhadores, não era dando condições para ele se endividar, era melhorar os salários dos servidores, que estão desde 2019 sem aumento, professora Paulina, tanto dos professores como dos administrativos. E é de todos. Não é criando cartão de crédito que vai solucionar a situação do professor, porque cartão de crédito nada mais é do que o endividamento do servidor. Ele deveria pensar e reajustar os salários dos servidores, que estão há mais de 2 anos sem reajuste. E lhe digo uma coisa, se vocês tiverem consciência, eu sei que tem uma dificuldade, as pessoas passam dificuldade e precisam de empréstimo, precisam de alguma coisa, mas não entre nesses cartões não, de crédito, não. Isso é só uma forma de endividar mais, como ele está fazendo com o Estado, pedindo 1.000 em um empréstimo, e esses empréstimos nós não vemos as obras, não vemos o que foi utilizado nesses empréstimos. Então isso, professora Paulina, não é valorizar. Professora Paulina, dizer que vai fazer 4.900 promoções para o servidor público, para todo o servidor público estadual, é desconsiderar até a própria educação, que eu acho que só da educação deve dar mais de 8.000. É desvalorizar a educação. O governo deveria, esse governo que trabalha de costa para os trabalhadores em educação, que isso eu vi uma fala sobre isso, e realmente ele trabalha de costa. Posso estar enganado, mas eu não vi em nenhuma mídia social, e muito menos nessas mídias, nesses portais ou na própria televisão,
Pode até não ser na televisão, pode ter ocorrido, e se tiver ocorrido, me desculpa, mas eu não vi o governador parabenizar os professores. Eu não vi o governador parabenizar os professores. Eu acho que foi o único ano de todos os governadores que eu estou no Sinte desde 2003, que foi a única vez que eu não vi não ter nada na televisão parabenizando os professores. Aqueles próprios professores que são desvalorizados pelo Estado, mas faz o seu papel. O IDEB do Estado aumenta, a educação do Estado aumenta. Professor hoje é como fosse um youtuber, dá aula pela a internet, muito professores. Mas, infelizmente, ontem eu não vi. Se tivesse sido feito, eu peço desculpa, mas eu não vi nada sobre os professores. Nada. Sobre o reajuste dos professores, Paulina, professora Paulina e demais ouvintes, demais quem está assistindo, desculpa. O governo trabalha de costa para os servidores da educação. Ele não quer dar aumento. Você sabe quando foi que a lei chegou na Assembleia? 17 de setembro, 17 de fevereiro. Já está com 9 meses. E o Estado não bota nem os 4,17 do ano passado. Por quê? Porque ele trabalha de costa para a educação. Ele não gosta da educação. É um governo, eu soube que não gostou, mas é um governo de arroz salarial e é um governo coronel antigo, que usa a chibata para bater nos servidores. Não é só com o da educação, é com quase todos, mas o principalmente, que é mais prejudicado da educação, que tem uma lei federal. E, professores, a desculpa dele era a lei de responsabilidade fiscal. Acabou a lei de responsabilidade fiscal. Ele está fora da lei acabou não, desculpa, ele está fora da lei de responsabilidade fiscal. Por que ele não botou essa lei para ser aprovada agora, dia 1º, dia 2 desse mês? Porque ele não trabalha ele não vê os trabalhadores da educação. Nós temos que ter essa consciência. Infelizmente, nós temos um governo contrário a isso. Professor, o governo maquia tanto as informações que ele dá, que eu vou lhe dar um exemplo. Saiu a manchete agora dizendo que o PIB o IDH do Brasil, do Piauí, é igual ao do Egito. Né? Grande coisa igual do Egito, porque o Egito é o 108º de posição, tem 107 acima deles. A Líbia, que partiu de uma guerra recentemente, tem maior do que o Piauí. Mas ele botou o Egito, mas não diz qual é a posição do Egito. E também não diz, professora Paulina, que o IDH do Piauí, do Distrito Federal e dos 26 estados, ele está em antepenúltimo lugar. Ele está na posição 25. Ele não fala isso porque ele maqueia as informações. É maquiada essas informações. É maquiada que as escolas estão todas adaptadas. Isso é maquiagem. É uma maquiagem que quando o nosso diretor vai nas escolas, não existe nada nas escolas. E eu fiquei triste a primeira vez de 17 anos praticamente no Cintia, foi a única vez que o Estado não homenageou os professores, mesmo sabendo que ele não valoriza, mas pelo menos deveria ter fingido, né, que valorizava, né, botado uma mensagem, nem uma mensagem dizendo obrigado por ter um IDEB melhor, né, obrigado por vocês fazerem de tripa coração para dar aula a esses alunos, mas nem isso ele agradeceu. Me desculpa, é um governo que trabalha para os empresários. É um governo que trabalha para quem são ricos. É um governo que não trabalha, não defende, não quer saber dos funcionários públicos. É um governo onde mantém os altos salários dos grandes cargos, mantém o mesmo percentual
da Previdência desses carros que ganhavam acima do teto do INSS e massacrou os aposentados que ganhavam menos do que o teto do INSS. Trabalha para os ricos e não para o Piauí todo, que a maioria é um povo trabalhador, sofrido e sem muita renda, que é a maioria, se não quase todos os trabalhadores em educação do estado do Piauí. Então, eu não poderia, Paulino, deixar de passar por isso. Mas parabéns aos professores, parabéns pela luta, parabéns pelo compromisso que vocês têm, mesmo não sendo valorizado, mesmo não sendo reconhecido por esse governo. Mas a melhor coisa de ser valorizado não é pelo governo, é por Deus, e Deus está vendo isso, Paulina, está vendo o que os professores estão fazendo. Então, eu precisava falar sobre isso. Eu não sei se é a última, né, minha fala, eu acho que já é a última, né? Ou eu vou ter o final? Você poderia perguntar o Guilherme Melo, você poderia falar... A gente está fazendo o cálculo aí, né? Como eu falei, o Guilherme Melo vai... E aí já fazer as suas considerações. Isso, eu vou fazer as considerações. Então, o Guilherme Melo é mais ou menos aquilo, estamos fazendo os cálculos, vai custar que são todos trabalhadores, para não ficar ninguém fora, então vai ser mais ou menos novembro que nós vamos disponibilizar essa lista para todo mundo, para todas as regionais. Dito isso, professora Paulina, é um pensamento meu sobre essa parte administrativa do governo, eu quero só reforçar, e não vou falar muito, eu vou repetir o que eu falei. Professor, você tem duas opções a seguir. A do Cinti, que não é para retornar à aula, pelo seguinte motivo, porque estamos em greve, ou porque não fizeram os procedimentos corretos, não tem sanitização, não tem os testes, não tem o segmento de protocolo, não tem, que é o primeiro pilar do próprio Piauí, que tanto o governador fala, em toda conversa dele, nós temos o próprio Piauí que é o retorno do investimento, o próprio Piauí que vai fazer isso, é só no papel, e no próprio Piauí, retomada das atividades com segurança, o primeiro pilar que tem só é para retornar se a contaminação, a infecção, a transmissão da Covid tiver sob o controle. E tudo que nós temos, tudo que aconteceu nessa semana e na semana passada é que a Covid não está sob controle. Então, professor, não retorne às aulas devido a isso. Ou, se você quiser, aí é a consciência sua, retorne porque algum diretor, algum secretário ameaçou. Então, pelo Cinti, não retornar. Não retornar. Essa é a posição do Cinti, essa é a posição do setor jurídico. Não retorne às aulas. Não retorne antes de fazer teste, antes que tiver a sanitização correta no colégio, antes que tiver os protocolos de higienização. E não é pia, não é uma pia na entrada e um tapetezinho lá na porta. Não é só isso. E nós estamos aguardando as denúncias, né, professora Paulina? Né? Na próxima semana a gente vai ficar, eu acho, vou ficar sobre aviso de manhã à tarde para ficar olhando os e-mails da comunicação, mandando para mim, para a gente tomar essas posições. Tá certo? Muito Doutor Giovanni, seria viável, seria possível, né? Não sei se cabe o setor jurídico preparar como um mandato de segurança e disponibilizar no site para que cada servidor pegasse seus documentos e ingressasse individualmente. É viável? Ou eles farão isso e encaminham para o Cinti ingressar? Não, ele manda para o Cinti. Porque o que é que nós vamos fazer? O servidor vai dizer, vai nos denunciar, via e-mail, né? Via WhatsApp, seja qual for, esse colégio aqui não fez nada, nenhum protocolo. Ele vai mandar o nome do colégio, se os banheiros estão bagunçados, se não tem nada, ele manda as fotos, e nós vamos direto no Ministério do Trabalho. Eu vou ter essa reunião com o Ministério do Trabalho na segunda-feira, possivelmente, eu não sei, devido ter ponto facultativo, pode ser adiado, mas na segunda, para me tratar direito. Mas eu vou fazer um procedimento para a gente colocar ainda essa semana. Tá bom, Gleidiane? Tá bom, Paulina? Um procedimento. Não vai por quê? Porque isso. Tá bom? Assinado pelo setor jurídico. Tá ok? Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Giovanni, pelas informações e esclarecimentos. Professora Paulina, né, diante de tudo isso, a gente espera ter conseguido mobilizar, conscientizar, reforçar mais uma vez que o que o Cinti vem dizendo desde o início dessa pandemia. Nossa vida em primeiro lugar,
não vamos ceder a ameaças, até porque estamos em greve, não vamos retornar às aulas presenciais, né? E a senhora já pode ficar à vontade de fazer as suas considerações finais. Então, é verdade. Aqui tem alguém dizendo que a SEDUC fez um vídeo. Eu também não vi, Gleidiano não viu, a grande maioria de nós não viu, não é? Mas o governador, ele sempre quer sair na frente, não é? Mas eu não vi do próprio governador. É isso que nós estamos falando. Os seletistas também estão dizendo, e os seletistas que estão sendo obrigados a voltar, eles são seres humanos com todos os direitos e deveres, como qualquer um de nós que é efetivo. Então, a orientação é que também reajam, formem o coletivo e não retornem, se juntem às pessoas que são efetivas e não retornem às escolas. Até porque se o seletista vai e os efetivos não vai, não tem como a escola funcionar de verdade. Então, reajam de forma coletiva. É verdade, doutor Giovanni, nem mesmo para agradecer sobre o IDEB o governador não fez, não é? E ele pousou no tempo do IDEB, quando saiu o resultado, como se fosse ele, a gestão dele, que faz alguma coisa para que o IDEB saísse tão com a nota boa. Mas não é, nós sabemos que é mérito, repito, dos profissionais de educação e também dos alunos. Os alunos também precisam querer estudar e para ter essa nota boa. Então, é mérito dos profissionais, dos professores e dos alunos, não é mérito de gestão do governador Wellington Dias e nem de Helen Gera, uma gestão péssima para a educação. Não é? Então, dizer para vocês que o que nós queremos, de fato, trazendo tudo isso, todas essas informações, é para que os trabalhadores tenham a consciência e reajam, porque ficam aqueles dizendo, o que é que o Cinti está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Porque você é Cinti. O Cinti, a palavrinha Cinti é uma sigla, você é membro desse Cinti. O que é que você está fazendo? Você está se juntando aos outros para dizer não, aquilo que não está coerente com o que o governador, com o que o secretário Helen Gera diz que iam fazer? Então, nós estamos trazendo aqui todas essas informações sobre os direitos da classe trabalhadora, sobre as nossas ações, não é para causar polêmica, como eles sempre dizem. A gestão diz que o Cinti tem trazido polêmica. Não é. O que nós queremos aqui é resolver a situação da classe trabalhadora. Nós, nos últimos dias, precisamente no dia 6, nós expedimos um ofício para o Karnak, solicitando uma agenda para que nós pudéssemos discutir a pauta da classe trabalhadora. Mas não há essa agenda para nós. Não há discussão. Então, o que mais nós temos feito é buscar uma agenda para encaminhar. E nós teremos o maior carinho, o maior compromisso de ir para essa agenda para discutir. Nós iremos. Agora, nós não somos convidados a discutir. E não tem como a gente chegar lá no Karnak e arrebentar o Karnak e fazer com que o governador do estado atenda a categoria. Isso não tem. Não tem como ser assim. Tem como, se o governador chamar, vamos aqui debater a pauta da categoria. Aí sim, nós iremos, vamos discutir o que é possível, o que ele tem condições de dar, se pode ser, como é que pode ser, e nós estamos aqui abertos ao diálogo. Nós estamos aqui prontamente para discutir a pauta da classe trabalhadora. Isso, se o governador quisesse, não precisa nem ter discussão. Se ele não quer atender, não quer ver a cara dos diretores do Cinti Piauí, não quer sentar com o Cinti Piauí, nem precisaria, não tem problema. Ele bastaria cumprir. Não precisaria nem dizer para a gente, pode botar pela mídia mesmo. Olha aí, estou botando aqui o reajuste de 2019 e 2020, para não dizer que é luta do Cinti Piauí. Não tem problema, viu, governador? Coloque aí o reajuste 2019, coloque o reajuste 2020, tá? No contra-cheque do trabalhador. Coloque as promoções dos servidores da educação. Não precisa
o senhor atender a direção do Síndico Piauí, não. Nós estamos aqui fazendo a luta, buscando a audiência, queremos nos reunir com o senhor, sem polemizar, porque o que nós queremos é resolver. Nós queremos é resolver. E se o senhor resolver, é bom para o senhor, porque vai ter uma gestão de atendimento aos trabalhadores. O senhor diz que é da categoria, que é um governo democrático popular, não tem sido. Mas se o senhor chamar as categorias para sentar, escutar a pauta, ou mesmo nem sentar, bote lá o que tem os direitos da classe trabalhadora, não tem problema, certo? Não estou aqui, não é querendo, porque gostaria de sentar para debatermos juntos, de forma coletiva. Mas se o senhor não quiser, é só colocar no contra-cheque os direitos da classe trabalhadora, porque é bom para o senhor e bom também para o Síndico Piauí, não é nem para o Síndico, é para cada trabalhador em educação. Dizer para vocês que nós confiamos em cada um de vocês, acreditamos que vocês compreenderam a mensagem, não cedam às ameaças, cobrem os protocolos de acordo com o decreto. O que foi orientado para o setor privado tem que valer para nós do setor público, porque nós também somos seres humanos, precisamos de segurança, não podemos ser cobaias. Dizer para vocês que aqui vai mais uma vez o nosso abraço carinhoso e fraterno, em nome da direção do Síndico Piauí, para todos os professores. No dia de ontem nós fizemos uma live específica, motivacional, foi muito boa, só perdeu quem não participou, Então vai aqui o nosso abraço. E dizer para vocês que no próximo dia 28 terá a live também do funcionalismo público, dos funcionários da educação. Nós vamos aguardar cada um de vocês, como teve a mensagem na TV para o Dia do Professor, ontem e hoje, terá também dia 28 para o funcionário público, dia 28 e dia 29, para valorizar os professores e os funcionários, para valorizar os profissionais de educação. E dizer para vocês, que foi apresentado por Gleide Jane no início, nós estamos fazendo um sorteio, para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Basta ser filiado ao Síndico Piauí, professor ou funcionário de escola, então tem que ser filiado. Então, você vai preencher num link que já está disponível no site do Síndico Piauí, está aí o link, onde você vai acessar esse link e vai preencher as suas informações, as informações que pedem lá, para que você possa concorrer a 70 prêmios que o Síndico Piauí vai sortear dia 30. Então, dia 30, às 16 horas, nós vamos estar fazendo esse sorteio virtual, tá certo? Vai ser disponibilizado em várias mídias sociais. Então, você tem do dia 16, que é hoje, até o dia 28, para fazer a sua inscrição, para concorrer. Dizer para vocês que também no site do Síndico Piauí tem aí o regulamento para participação desse sorteio, e tem aí toda a premiação. Dizer para vocês também que quem é que pode participar? O primeiro critério é ser associado. Depois, está valendo para todos os associados de todo o estado do Piauí, da capital e de todos os municípios, que seja filiado ao Síndico, tanto pela educação estadual ou pela educação municipal, porque tem municípios que têm filiados municipais. Então, vamos à luta, continuemos na luta, sejamos fortes, nessa luta que é tão difícil, mas nós haveremos de ser vencedores, e dizer que nós continuaremos na luta e vamos fazer esse momento especial novamente, dia 28, e no dia 30 para fazer o sorteio dos brindes. É dizer que a oportunidade foi dada a cada trabalhador e a cada trabalhadora que é sócio em todo o estado do Piauí. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, e essa live é mais uma daquelas que a gente traz para integrar os trabalhadores à direção do Síndico Piauí. Obrigada a todos os municípios do estado que estão aqui participando da live. Quero agradecer a diretoria do Síndico Piauí estadual, a diretoria dos núcleos regionais, a doutor Giovanni, que está sempre solícito a contribuir com as informações do Síndico Piauí, ele que é um dos advogados do Síndico Piauí,
agradecer a Gleide Jane Moura e ao Léo Maciel, que tem organizado todos esses processos virtuais para que nós estejamos mais próximos dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. E dizer que nós estamos disponíveis. O meu telefone é sempre disponível para as pessoas que querem perguntar alguma coisa. Nós temos já disponível o telefone dos trabalhadores do Síndico que estão trabalhando em home office, né, para que vocês possam fazer os questionamentos e as perguntas de vocês. Tem dificuldade na inscrição? Procure fazer uma ligação para que nós possamos ajudar e orientar melhor. Boa noite a cada um e a cada uma de vocês. Abraço fraterno. Ok, obrigada, Paulina. Só disponibilizando aí, né, o que o doutor Giovanni disponibilizou no início, né, o número do processo do retorno às aulas presenciais, caso que alguém queira acompanhar lá no TRT, na primeira vara. Sim. Gleidiane, só depois do 5 é 22. 5.22. Ok. Isso. Então, tá aí o número do processo, para quem, caso alguém queira acompanhar o processo no Tribunal Regional do Trabalho, a 22ª região, na primeira vara, né, o processo de retorno, tá? E agradecer aqui, né, a participação de todos. Vou registrar aqui, caso alguma cidade não tenha colocado, só agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco. Luzilândia, Parnaíba, Teresina, São Raimundo Nonato, Oeiras, São João do Piauí, Marcos Parente, Alagoinha, Alvorada do Gurgueia, Picos, Floriano, Riacho Frio do Piauí, Bom Jesus, Piripiri, Cristalândia, União, Santa Cruz do Piauí, Colônia do Gurgueia e Campo Maior. Faltou alguém? Acho que não, né? Acho que Oeiras foi falado, tá? Então, muito obrigado a você. Lembrando que o nosso sorteio, né, a nossa live musical, vai acontecer no dia 30, só reforçando, já está disponível no site do Cinti, em todas as redes sociais, tá? O link de inscrição. E, claro, não deixe de se inscrever. Qualquer dificuldade, entre em contato com o Cinti Piauí através dos nossos telefones remotos que estão passando aqui na sua tela, tá bom? E a você, lembrando que a inscrição vai de 16 a 28 de outubro. E no dia 30, dia 28, live do servidor público, live especial, uma live motivacional, tá? Horário diferenciado, tá? E no dia 30, a nossa live, às 16 horas, será transmitida, não aqui pelo Facebook, tá? Será pelo YouTube, para que todas as pessoas, mesmo quem não tenha acesso ao Facebook, possa acessar através do YouTube e também pela TV Cinti. A TV Cinti você pode baixar na Play Store do seu celular, tá bom? Então, acompanhar pelo nosso site. A vocês, muitíssimo obrigada. Obrigado, doutor Giovanni, obrigado, doutor Paulino, né, pela nossa live. Mais uma vez, um sucesso de informações. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam e vamos multiplicar essa corrente em defesa da vida. A gente se encontra na próxima live. Até lá!